Programa Evangelho no Topo de hoje nós iremos continuar dando sequência a uma série de mensagens que é as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Hoje em especial nós estaremos ministrando sobre a 4ª carta à igreja de Tiatira. Na semana passada nós tivemos a honra e a oportunidade de pregar sobre a igreja de Pérgamo. E hoje nós estaremos dando sequência e falando a respeito da igreja de Tiatira. Deus tem uma mensagem poderosa ao seu coração. Meus amados irmãos, nós estaremos entrando em mais uma ministração da palavra de Deus. Amém? Nosso pastor Valcinei, dentro de alguns instantes, estará colocando aquele fundo musical bem no finalzinho, bem aqui no finalzinho do texto, da leitura. Nós estaremos lendo aqui a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 18. Amém? Livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, do versículo 18 ao versículo de número 29. Vamos ler a palavra do Senhor. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensina e engane os meus servos, para que se prostituem e tomem sacrifícios de idolatria. E dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que o porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e não se arrependeram das suas obras. Ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm a doutrina e não conhecem como dizem as profundezas de Satanás, e a outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retenham até que eu venha, e ao que vencer guardar até o fim das minhas obras. E lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como vasos de oleiro, como também recebi meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que é sobre todo o nome. Amém. Aleluia. Pastor Valcinei vai colocar um fundo musical bem baixinho aí. Estaremos entrando na ministração da palavra de Deus nesse exato momento. Prepara o seu coração agora, porque eu não tenho dúvida de que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Aleluia. A igreja de Tiatira é a 4ª igreja a qual o Senhor endereça essa preciosa carta, preciosa mensagem. A cidade de Tiatira é uma província romana da Ásia. Atualmente nós conhecemos essa cidade como Turquia, mas que fica bem na parte asiática da Turquia. Ela foi fundada por Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande, que após a divisão do Império Grego, em que foi dividido por 4 dos seus generais, por quatro partes,
E Seleuco era um desses generais. E então, essa região foi fundada por Seleuco, que isso no século IV. O reino passou a ser dominado pelos romanos em 133 a.C. E a partir de então, os romanos passaram a dominar toda essa região. Era uma cidade principal pelo porto de entrada pelos romanos, porque havia uma estrada que ligava ali a Pérgamo, Laodiceia, e a entrada era por Tiatira. Então ela era uma cidade muito importante, porque ela tinha o principal portão de entrada ali pelos romanos. E era uma cidade famosa pelo seu comércio, porque essa cidade ela tinha um comércio muito forte. Ela era considerada um dos maiores centros comerciais dessa região da Ásia Menor. Ela não era um centro político de grande proporção como Éfeso, de grande proporção como outras cidades. Ela também não era um centro religioso poderoso, como acontecia com as outras cidades, mas ela era famosa por ser um centro comercial. Porque a sede do comércio, ela funcionava ali em Tiatira. Tanto que em Tiatira era uma cidade que exportava lã, couro, linho. Muitas tinturarias estavam ali em Tiatira. E como se não bastasse, a Tiatira também era famosa por fabricar bom bronze. Existe até um texto aqui em que o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Tiatira e diz assim: olha, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze reluzente. O latão aqui está fazendo referência ao bronze. Os pés como latão reluzente. E a cidade de Tiatira era conhecida pelo seu comércio. Tanto que Lídia, que foi praticamente a primeira pessoa ali mencionada, que foi convertida através de Paulo, o ministério de Paulo na Europa, né? E Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, conforme está registrado lá em Atos 16:14, e provavelmente Lídia, ela era uma representante comercial de Tiatira. Ela vendia as púrpuras, né, os tecidos que eram fabricados em Tiatira. E existem alguns expositores teológicos que até acreditam que possivelmente foi através de Lídia que o evangelho chegou à cidade de Tiatira. Então era muito difícil ser cristão numa cidade como Tiatira. Por quê? Porque os cristãos precisavam trabalhar, precisavam comerciar, precisavam ganhar o seu pão. Então, nesses centros religiosos, estavam associados a deuses pagãos. Haviam oferendas a deuses para que esses comércios, para que essas fábricas, para que esses depósitos, para que esses negócios fossem abençoados dentro dessa visão pagã, dentro dessa visão idólatra. Então, os verdadeiros cristãos eram assediados a ceder isso. Então, os cristãos, o que eles deveriam fazer? Eles deveriam progredir ou eles deveriam transgredir? Eles deveriam ficar na posição de Deus ou eles deveriam entrar no esquema? Eles deveriam permanecer santos
ou eles deveriam ser espertos? Veja que estas coisas não combinam no reino de Deus. Ou você é santo ou você é esperto. Você não pode entrar no esquema, porque Deus não abre mão da sua palavra. Deus não abre mão da santidade. Então, ser cristão na cidade de Tiatira era complicado, no sentido de que muitas dessas pessoas cristãs eram constantemente seduzidas para que elas pudessem trabalhar, para que elas pudessem ganhar o pão, a ceder à tentação de serem seduzidos por esses ídolos e por essas práticas pagãs. Por isso que hoje nós estamos vivendo dias semelhantes, em que nunca a igreja esteve tanto sobre a ameaça do mundo. Constantemente somos assediados, somos convidados a fazer parte de esquemas, a entrar nessa vibe do show business, da idolatria, de sermos cristãos não praticantes e apenas ter um rótulo. Não! A igreja de Tiatira era uma igreja que precisava se posicionar. O cristão de Tiatira era um cristão que vivia num ambiente em que ele precisava se posicionar como cristão. Observe que a igreja de Tiatira não era uma das principais cidades da Ásia. Não era a igreja mais numerosa, não era o maior centro de atividade do Império Romano, não era uma das cidades mais vislumbrosas, mas observe que a carta à igreja de Tiatira é a carta mais extensa dentre todas as outras cartas endereçadas às outras igrejas. Essa é a carta mais extensa. E ao contrário da igreja de Éfeso, que ela possuía uma doutrina muito bem elaborada, porque foi uma igreja muito bem consolidada através do ministério de Paulo. Era uma igreja que tinha ali o ministério apostólico de Apolo, de grandes homens eruditos na palavra, mas a igreja de Éfeso não tinha amor. E ao contrário da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, ela tinha amor, mas ela não tinha doutrina. O versículo 19 diz assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor. Eu conheço a tua caridade. Observe que a igreja de Éfeso é o contrário. Lá havia doutrina, mas não havia amor. A igreja de Tiatira é o reverso. Aqui tem amor, mas a doutrina era algo que estava em crise nessa igreja. Muitas vezes nós encontramos igreja que tem muita doutrina, tem muito conhecimento, tem muita teologia, tem pessoas catedráticas que conhecem muito bem as Escrituras, mas não tem amor, não tem carinho, não tem quebrantamento. As pessoas são geladas, frias, são alheias à situação do próximo. Mas às vezes acontecemos uma igreja amorosa e calorosa, mas que falta algo, falta a palavra, falta a doutrina, falta a exegese, falta o fundamento das Escrituras. Então é importante a igreja ser uma igreja plena. Deus quer que a igreja brasileira seja uma igreja plena. E esta igreja só vai ser plena quando houver a manifestação do amor, o amor de Deus, mas que haja também a palavra, a pregação da palavra, a ministração da palavra de Deus.
E uma das coisas muito perigosas em que essa igreja de Tiatira estava atravessando, está aqui no versículo de número 20. Quando a palavra de Deus diz assim, olha, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam o sacrifício da idolatria. Olha só, irmãos, que coisa séria. Presta bem atenção que Deus está falando aqui nesse programa Evangelho do Topo. A igreja que estava em Pérgamo, ela tinha aqui a ameaça dos que seguiam a doutrina de Balaão, que lançavam tropeços os filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e que se prostituíssem. Na igreja de Pérgamo também havia ameaça dos que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Veja bem, irmãos. E a Bíblia também fala que a igreja que estava em Éfeso também havia sofrido com as obras dos nicolaítas. Mas o texto fala que a igreja de Éfeso, uma igreja com uma exímia doutrina, a Bíblia diz que eles haviam aborrecido a obra dos nicolaítas. Mas a igreja de Tiatira, ao contrário de Éfeso, era uma igreja que não tinha muito fundamento doutrinário. Então o texto fala que o Senhor disse, eu tenho porém contra ti, porque você tolera Jezabel. Jezabel foi praticamente a pior mulher do Antigo Testamento. Essa mulher não era judia, mas era casado com um israelita, o rei Acabe, através de uma aliança perigosa. E essa mulher Jezabel, ela introduziu em Israel o culto pagão. Está lá em 2 Reis, capítulo 6. E a Bíblia diz que esta mulher, ela perseguiu os verdadeiros profetas. Ela ofereceu sacrifício a ídolos. E a Bíblia diz que essa mulher agora é prefigurada através de uma personagem ou de um personagem. Nós não sabemos ao certo, mas era uma pessoa, uma mulher, um homem, pessoas que estavam simplesmente tentando seduzir a igreja a práticas pagãs. Estavam dizendo para a igreja, para os membros da igreja de Tiatira, ei, vocês não podem negociar, vocês não podem prosperar, vocês não podem trabalhar se vocês não entrarem no esquema. E notem que os líderes da igreja de Tiatira estavam nada mais do que nada menos cedendo o púlpito para esta falsa profetisa. Eles estavam simplesmente emprestando o púlpito para que essas mensagens heréticas, profanas, fossem ministradas para esta igreja. Irmãos, nós estamos vivendo dias semelhantes. Estamos vivendo momentos delicados em que a doutrina se tornou menos importante do que a popularidade. Estamos vivendo momentos em que ser popular é mais importante do que ser fiel. Em que ser popular é mais importante do que se pregar a verdade. Nós estamos vivendo numa era onde os púlpitos das igrejas estão sendo barganhados, onde púlpitos de igreja viraram plataformas políticas, onde pessoas que estão pedindo voto e fazendo discursos políticos estão também em outros lugares profanos.
e muitas vezes assediando, barganhando líderes, pregadores, mestres, e tentando seduzir a igreja com a popularidade e com o mundanismo. Nós estamos vivendo momentos em que os púlpitos estão sendo franqueados, em que pregadores vão sendo substituídos por aventureiros, e a cada dia que passa somos levados por toda sorte de crendices, como sal grosso, óleo ungido, copo com água, cura através de apóstolos, campanhas, novenas, buscas pelo milagre, prosperidade. As pessoas são estimuladas a fazer da igreja um pregão de bolsa de valores, aonde as igrejas e os membros se tornam pessoas vorazes, com sede de mais e mais e mais e mais, à custa da sã doutrina, à custa da santidade, de uma vida com Deus. Nós estamos vivendo dias aonde os verdadeiros adoradores vão sendo substituídos por mercenários, que vão sendo substituídos por atores. Estamos vivendo épocas de falsos avivamentos, porque as pessoas confundem avivamento com ajuntamento. E pensa onde tem ajuntamento, aonde tem oba-oba, aonde tem atores e atrizes, aonde dentro de reuniões são estabelecidos fã-clubes para adorar personagens e não a Deus, aonde pessoas são motivadas a ir ao lugar não para ver Deus, mas para ver gente, para ver pessoas, para ver um ator, uma atriz. Irmãos, a Bíblia diz que quando as pessoas profetizavam, essas profecias teriam que ser julgadas na palavra. Os profetas eram homens que profetizavam a Bíblia, que anunciavam a voz de Deus. Hoje, as pessoas vão a reuniões para as pessoas dizer sobre a chave do carro, se você vai deixar o emprego, se você vai largar o emprego, se você vai arranjar uma esposa, se você vai deixar a esposa, se você vai se mudar. E hoje as pessoas estão transformando a casa de Deus em lugares místicos, aonde uma pessoa vai a uma casa de tarô fazer leitura de carta, onde a pessoa vai buscar um guru para ver uma bola de cristal. Não, irmãos, as reuniões da igreja do Senhor não tinha esse tipo de palco, não tinha esse tipo de cenário. E hoje nós estamos vivendo num momento de crise onde Jezabel está sendo tolerada. Nós temos que dar um basta nisso. A palavra de Deus diz que Deus aqui é chamado de Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Ele é chamado aqui o Filho de Deus. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, porque havia muitos que negavam a divindade de Cristo e achavam que Cristo era apenas o humano e não o divino. Mas Jesus é muito além do humano, ele também é o divino. Jesus, como o divino, é aquele que tem o controle de tudo. Que a igreja do Senhor Jesus é a igreja dele. A Bíblia também diz que ele tem olhos como chama de fogo. Esses olhos como chama de fogo mostra que ele tem uma visão penetrante, que ele vê tudo. É por isso que o texto diz: eu conheço as tuas obras. Aleluia, louvado seja ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Jesus conhece tudo. Ele conhece todos.
Ele conhece o propósito da sua pregação, o propósito do seu ministério, o propósito de servir à igreja. Quando você ora, o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele conhecia cada igreja. Ele conhecia cada membro. Ele te conhece, meu amigo. Ele te conhece, minha irmã. Ele me conhece. Ele conhece todos nós. Muitas vezes, nós nos esforçamos para nós sermos conhecidos pelo irmão, pela irmã. Mas saiba de uma coisa, Deus nos conhece. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Ele conhece as suas lutas, as suas aflições. Deus conhece tudo. E a Bíblia diz que Ele é o supremo juiz. Ele é um supremo juiz. A palavra de Deus diz aqui, na carta aos Efésios, aleluia, no capítulo de número 5, no versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim, e não nos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque aqueles que fazem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas manifestam, sendo condenadas pela luz, porque toda luz, tudo manifesta. Ou seja, nada está encoberto aos olhos do Senhor. A palavra de Deus também diz, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim, maravilhe-nos de que tão depressa passastes daquele que vos chamou da graça de Cristo, para o outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além dos que vos já tenho anunciado, que seja anátema. Assim como vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Não podemos aceitar nenhum outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo também diz em Romanos capítulo 16, no versículo de número 17 em diante, diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com as suaves palavras lisonjas enganam o coração dos simples. Irmãos, nós estamos vivendo a era de pessoas que querem apenas mudar o seu ventre. Estamos vivendo na era de pessoas que querem apenas proclamar a sua própria glória. Estamos vivendo na era daqueles que querem tirar vantagem, daqueles que querem queimar a gordura das ovelhas. Estamos vivendo na era de um panteão de heresias, em que as pessoas têm criado outros evangelhos, outras doutrinas além daquela que o Senhor nos recomendou. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o justo juiz. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo de número 25, a palavra de Deus diz, coisa linda, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O nosso Jesus é rei. E o reino dele não é um reino geográfico. O reino dele não é um reino de castelos, de construções, mas o reino de Deus é um reino que é estabelecido dentro de nós. É um reino de valores, é um reino de caráter, de personalidade moldada dentro do Evangelho. É o reino do amor. Esse é o reino de Deus.
Nós estamos vivendo numa era onde as pessoas brigam por reinos terrestres. Enquanto que Jesus não veio buscar o reino de Herodes, buscar o reino do imperador de Roma, mas Jesus veio buscar o reino que é estabelecido dentro de nós. E nesse reino, ele é o supremo juiz. Em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo de número 17, diz a palavra do Senhor Jesus, não eu, mas a palavra do Senhor Jesus diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O Senhor vem se manifestar. Ele vem trazer justiça, ele vem julgar as obras de cada um. E é por isso que a Bíblia fala que os pés dele eram como um latão reluzente. Latão significa como um bronze reluzente. E o bronze na Bíblia é símbolo de juízo. A Bíblia fala que a bacia de cobre que ficava ali em frente ao lugar santíssimo, ao lugar santo, ficava em frente do lugar santo, e próximo ao altar de sacrifício. A Bíblia diz que o sacerdote, ele precisava se lavar naquela cuia de bronze. E ali aquela água representava a santidade. E o bronze representava a reverência, o respeito. A Bíblia diz que quando Moisés levantou a serpente de bronze, as pessoas em Israel foram tocadas por uma praga em que as serpentes venenosas picavam. E então ali aquele que olhasse para a serpente com um olhar de arrependimento e misericórdia, então eles tinham a misericórdia de Deus, e aquela serpente era de bronze, porque o bronze fala de juízo. O Senhor está dizendo que é hora de nós voltarmos para Deus, de nós reverenciarmos a presença de Deus, porque Deus não é um Deus de brincadeiras, Ele é amor, mas Ele também é justiça, Ele também é fogo consumidor. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa no serviço cristão. Era uma igreja amorosa. E a Bíblia diz que o seu serviço era muito mais presente do que no passado. Apesar de algumas pessoas nesta igreja terem sido deixadas levar pela doutrina de Jezabel, mas o Senhor Deus reconhecia que ainda havia pessoas fiéis lá. E essas pessoas fiéis eram pessoas que estavam muito mais plenas no presente do que no passado. Ao contrário de muitas pessoas que estão na igreja, que só vivem do passado. Tem igrejas que só vivem do passado. Ah, como esse culto era bom. Ah, como as pregações eram boas. Ah, como as pessoas eram batizadas, eram salvas. E agora? Não, agora ninguém sente nada, ninguém prega nada. O que é isso, irmãos? O que está acontecendo é que as pessoas estão vivendo do passado. Enquanto que a igreja de Tiatira era uma igreja em que o Senhor Jesus fala para esta igreja que ela era uma igreja muito mais ativa no serviço do presente do que quando ela estava no passado. A palavra de Deus diz aqui, ó, a essa igreja, coisa linda que nós temos que observar nessa igreja. O Senhor Jesus diz assim, olha, lembra-te, capítulo 2, o versículo de número 21. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Ou seja, o Senhor está dizendo para um grupo
de pessoas nessa igreja, dizendo assim, olha, eu lhe dei o tempo da misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você está vivendo nesse exato momento. Mas o Senhor Jesus estava dizendo para aquela igreja, para aquele povo, eu te dei tempo. Eu te dei tempo para que você saísse da prostituição. Mas você não se arrependeu. O Senhor Jesus está te dando tempo para que você se volte a Ele. Em nome de Jesus, esse programa, em nome de Jesus, essa palavra é para você que já não fala mais em línguas estranhas. Essa palavra é para você que não profetiza mais. Essa palavra é para você que não lê mais a Bíblia. Essa palavra é para você que não ora mais. Essa palavra é para você que está afastado. E às vezes você pensa assim, não, eu estou na igreja. Existem centenas de milhares de pessoas que estão dentro de igreja, mas que estão desviados. Existem evangelistas desviados, pregadores desviados, pastores desviados, diáconos desviados, existem membros, maestres do coro, existe todo tipo de gente desviada. O fato de você ter uma Bíblia debaixo do braço não significa que você é cristão de verdade. Então, às vezes, o Senhor Jesus está dizendo aqui, eu estou te dando tempo. Estou te dando tempo para que você se arrependa. Estou te dando tempo para que você se volte a mim. E a Bíblia diz que todo pecado tem as suas consequências. No versículo de número 21 ao versículo de número 23, a palavra de Deus é assim, olha, eu te porei numa cama. E aqueles que adulteram virá a tribulação, se vocês não se arrependerem das suas más obras. Eu ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes. O pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz que os filhos de Eli levaram uma arca para a guerra, achando que eles iriam vencer a batalha. Eles levaram uma arca, mas não levaram o Deus da arca. Não adianta nada, meu amigo, você levar a Bíblia, mas não leva o Deus da Bíblia. Não adianta nada você levar as suas atribuições, mas não leva a Deus com você. Não adianta nada você ter uma boa reputação, mas você não ter comunhão e não ter intimidade com Deus. O pecado tem as suas consequências. O pecado levou a Sansão à derrota e à cegueira. Acã trouxe o pecado para dentro da sua tenda e trouxe maldição para Israel e trouxe maldição para sua família. O pecado fez com que Adão e Eva deixassem de desfrutar a comunhão com Deus e foram expulsos do jardim. O pecado de Davi trouxe maldição para sua casa e a sua família se deteriorou depois do seu pecado. O pecado faz divisão entre Deus e os homens. Deus não pode comungar com o pecado, porque o pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. No versículo 24, o Senhor Jesus fala da esperança. Mas eu vos digo a vós e a restantes dos que estão em Tiatira, e a todos que não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retenham-o até que eu venha. Até que eu venha. Isso fala de esperança. Esperança. Aleluia. O Senhor Jesus sabia que nem todos haviam se corrompido. Então até quando você tem que permanecer? Até que o Senhor venha. Até quando você tem que permanecer fiel? Até que o Senhor venha. E até a volta de Jesus. Porque ele diz assim, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E aí no versículo de número 28, eu vou terminar essa mensagem dizendo, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça.
Versículo 27, com vara de ferro regerá, serão quebrados os vasos do oleiro, mas como também recebi meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Aleluia. Deus abençoe você, meu amigo. A todos que estão assistindo essa palavra, a todos que estão conectados conosco, que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus.